sei que o elo que vocês têm é elo de irmão. Queria que o Caio viesse aqui. Queria que você desse a mão para o seu irmão, assim, ó. E vocês dois tenham a oportunidade. Isso mesmo, marido e mulher pegam daquele jeito. Isso mesmo, somos irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou ficar com o meu aberto, mas eu queria que você usasse. Fechar os seus olhos. Olha para a situação que você precisa que seja alcançada por Deus. Abre o teu coração agora e pede para Deus renovar os teus sonhos. Pede para Deus agora, nesse momento, restaurar todas as áreas da sua vida. Senhor, Tu és o Deus onipresente, onisciente, Pai. Senhor, não fostes nós que te escolhemos, sim, o Senhor que nos escolheu nessa noite. No meio de um universo, meu Pai, de 9 bilhões de pessoas, meu Pai, o Senhor poderia muito bem entupir essa igreja de pessoas, de gente, meu Pai. Mas hoje, Senhor, o Senhor trouxe essas pessoas aqui porque precisava de uma palavra sólida, que invadisse a nossa alma, o nosso coração, mudasse o nosso caráter, fosse transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, as Escrituras declaram que não existe homem bom. Estamos nos aperfeiçoando, ó Pai. Por isso, Senhor, nos despimos de quem somos, para que o Senhor deixe aparente, meu Pai, as cicatrizes, as feridas, meu Pai, que tem nos atrapalhado de nos relacionarmos contigo. Nessa noite, meu Deus, necessitamos que a Tua fala penetre no nosso coração, em todas as esferas, meu Pai, da nossa vida. E vem sarar as feridas nessa noite, meu Pai, com a palavra sincera, que venha do Teu trono, em nome de Jesus, meu Pai. E sara, meu Pai, as feridas. Cicatriza, Senhor Jesus, as feridas. Restaura, meu Deus, os sonhos. E tudo que foi roubado, Senhor Jesus, nos entrega em dobro, como Tu fizeste com o Teu servo Jó, meu Pai. Porque chega, Senhor, a tempestade vai passar e agora chegou a hora de colhermos os frutos. Em nome de Jesus. Amém. Só você que acredita, aplauda o teu Deus. Todas elas, todas, em nome de Jesus. Amém. Queridão, nosso pregador da noite já está aqui, ó, quentinho. Pai, nós estamos diante da Tua, Pai, palavra, que não somente são palavras, mas que ao Teu olhar é vida, Pai, que vem nos envolver, vem nos transformar. Nós pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua graça, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Gente, verdadeiramente Deus está conosco. Aleluia. E Deus, Ele tem cuidado de nós. Por mais que muitas vezes nós pensamos que Ele não está, Ele tem. É aquela história de que as dificuldades, elas nos conduzirão para algo bom, para que a gente aprenda. Porque, graças a Deus, a vida não é linear, ela não é uma coisa só. Porque senão nós seríamos amebas. Pensaríamos só de uma forma, veríamos as coisas somente de um jeito. Mas graças a Deus, as dificuldades, elas nos trazem bênçãos eternas, tesouros eternos. Por que eternos? Porque esses tesouros nenhum homem pode roubar. O que você aprende nas dificuldades, nenhum homem pode roubar. Davi mesmo diz que se ele sobe ao céu, ele sabe que Deus está lá. Mas se ele desce ao abismo, aí então que ele encontra Deus. Deus muitas vezes vai se relacionar conosco
nas dificuldades, quando nós estamos lá no abismo, Deus ele se relaciona. Por quê? Porque Deus ele vai nos moldar através dos abismos. E verdadeiramente Deus ele restitui, ele restaura. O que é que Deus ele quer restaurar acima de tudo? Nosso ânimo. Deus ele não quer restaurar o salário que você ganhava. Deus ele não quer restaurar. Ou às vezes quer, só que não é a prioridade. Restaurar a casa que você tinha agora não tem mais. Deus ele quer restaurar o seu ânimo. Por quê? Porque através do seu ânimo que você vai ter ânimo para comprar uma outra casa, para trabalhar e... A pior coisa que tem é uma pessoa que não tem mais ânimo. Eu não digo ânimo de você sair correndo e fazer as coisas. Um ânimo, um prazer ainda de viver. Um prazer de ter vida. Deus ele é vivo. E se ele me trouxe essa palavra lá em casa é porque alguma coisa ele quer falar. Aleluia. E se ele fala, a palavra de Deus ela não é só informação. A palavra de Deus é concretização. Porque uma vez que Deus fala, é porque algo vai acontecer, algo vai se concretizar. Deus ele quer concretizar em nós a restauração de ânimo. Elias tinha matado lá o pessoal que estava adorando a outros deuses, Baal. Jezabel ficou sabendo disso e pediu que o mensageiro fosse até Elias, dizer assim para ele: Elias, Jezabel disse que espera que nem chegue amanhã para que você fique da mesma coisa, do mesmo jeito que aquelas pessoas que você matou. Jezabel ela quer matar você. Elias, com medo, ele foge para o deserto. E não sei o que ele pensou naquele caminho de um dia para o deserto. Às vezes ele pode ir, claro, com medo, mas ele estava desanimado. Ele não tinha mais ânimo de viver. Chegou um determinado momento que Elias ele senta debaixo de uma árvore. Diz que no ânimo dele, ele pede a Deus a sua morte. Ele diz: Senhor, tira de minha vida, porque eu não sou nem melhor que meus pais, porque eu não sou nada, porque eu não sirvo para nada, porque eu sou um lixo. E ele dorme. Enquanto ele está dormindo, um anjo do Senhor aparece e toca Elias. Elias, levanta, come, bebe. E Elias ele levanta meio atordoado, ele olha ao redor dele, ele vê que perto da cabeça dele tinha um pão sobre as brasas, um pão sobre pedras abrasadas. E ele olha, tinha também uma botija de água. E o que ele faz? Come aquele pão, bebe aquela água e volta a dormir. Enquanto ele ainda está dormindo, pela segunda vez, o anjo aparece e toca: Elias, levanta, come, bebe. Ele levanta, come e bebe. O anjo diz: come e bebe, porque sobre modo o caminho ainda é longo. E diz que Elias, por aquela comida, por aquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas como um pão e uma água pode reanimar uma pessoa, como um pão e uma água pode não somente fazer com que ela caminhe, mas que ela não queira mais a morte para si. Isso nada mais é que um simbolismo de que o pão e a água é o que o pão é. Nós sabemos que Jesus ele diz que Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ele diz que Ele não é igual ao maná que antigamente desceu lá no deserto para todo o povo comeu e morreu. Ele é o pão que vem, e aquele que se alimenta desse pão, ele vive. O pão vai simbolizar Cristo. Cristo, hoje para nós temos relacionamento com Cristo? Temos, através do quê? Através da palavra. O pão
é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é capaz de tornar o nosso ânimo, de restituir o nosso ânimo, de restituir aquilo que um dia nós perdemos, a vontade de viver, a vontade de continuar. Porque o alimento, o que ele faz? Ele nos traz vigor, ele nos torna pessoas fortes, animadas. Fica sem comer 2 dias, você vai ver, vai parecer. O alimento, ele vem nos trazer força, ele vem nos trazer vida. Mas foi só através do pão que Elias teve ânimo? Não, foi também através da água. E o que é a água, Senhor Elias? A água nada mais é que o Espírito Santo de Deus. A água ela vem para purificar. O que Deus quer dizer é que para que Ele possa restituir as nossas vidas, os nossos ânimos, é necessário que tenha palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é escritura com o Espírito de Deus. Por quê? 1 Reis 19 que fala de Elias. 2 Coríntios 3 e versículo 3 também. Pode abrir. 2 Coríntios 3, 3. Coríntios 3, 3. Segunda Coríntios 3, versículo 3 diz assim: porque já foi manifesto a nós que vocês são a carta de Cristo, ministrada, anunciada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração de vocês. E é por Cristo que nós temos essa confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual também nos fez capazes de anunciar, de ministrar um novo testamento, uma nova herança, não mais da letra, mas do Espírito, porque a letra ela mata, mas o Espírito vivifica, mas o Espírito da vida. Aqui Deus vai falar que nós somos a carta de Cristo. O que uma carta ela representa? A carta ela passa uma informação. Verdadeiramente nós somos representantes de Cristo nessa terra. Deus vai falar uma palavra mais sofisticada. Ele vai falar que nós somos. Esqueci agora. Como chama, Basta? A pessoa que sai de outro país e vem representar. Embaixador. Que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós representamos Cristo neste mundo. Aleluia. Mas ele diz que seremos escritos, será escrito em nós, não com tinta, nem nas tábuas de pedra. Será escrito não com tinta, mas com o Espírito nas tábuas de nossos corações. O Espírito de Deus é que vai trazer a informação de Deus para nós aplicada. Uma coisa é verdade, a palavra de Deus, ela é aplicável. As Escrituras é isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus? Eu acho que não. Isso aqui é um livro cheio de informações. Isso aqui são as Escrituras de Deus. A palavra de Deus, ela vai... A palavra de Deus é isso aqui, misturada com o Espírito de Deus. Essa é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra ela vem nos trazer vida, ela vem nos trazer transformação. Então, nós passamos a conhecer a informação. Por que a letra mata? Por que Deus diz que a letra mata?
Porque a letra vem nos trazer aglomeros de informações. A letra vem nos trazer enfado. Mas o Espírito ele vem nos trazer vida. Por quê? Porque ele aplica essa informação a nós. E quando nós aplicamos, então nós podemos dizer que em nós habita a palavra. E a palavra é quem? É Cristo. E Cristo é quem? É o pão. E o pão é quem? É vida. A vida é o quê? Sustento. A palavra de Deus, ela vem causar transformação em nós. Ela vem aplicar os atributos de Deus a nós. Deus não é um Deus morto. Deus é um Deus vivo. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito de Deus que nos dá as capacidades, o Espírito de Deus que nos capacita a nós agradarmos a Deus. O nosso propósito de Deus para nós é que nós o adoremos, é que nós sejamos reflexos da sua glória. Reflexo que representa algo. Nós representamos a Deus. Através do conhecimento, não. Através da nossa maneira de viver. Lá em Ezequiel 37:1, Ezequiel 37:1. Ezequiel 37:1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor mesmo me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Vale é um espaço no meio de dois montes, que estava cheio de ossos. Então esse espaço estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor desses ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face daquele vale, e estavam sequíssimos. Então o Senhor me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, só o Senhor sabe. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e então vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vocês, e sobre vocês estenderei pele, porém vocês também o espírito, que então vos fará viver. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, barulho, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, eis que vieram nervos sobre aqueles ossos, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda espírito. E o Senhor me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra para que vivam. Profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, e um exército grande, e era um exército grande em extremo. A palavra de Deus, o próprio Deus, ele compara a palavra dele como vida. Por quê? Porque existiam ossos secos, e através da voz, da palavra de Deus, foi dada a eles vida, foi dada a eles sustento, porque eles não somente se colocaram em pé, mas eles tinham um sustento, eles tinham nervos, eles passaram a ter carne, eles passaram a ter pele. A palavra de Deus, quando Deus fala, é para que seja transformada a nossa vida, para que possamos estar em pé, não somente com a nossa carne, com os nossos ossos, com os nossos nervos, só que jogado no chão. A palavra de Deus é a única coisa que nos fará levantar, nos colocar na postura que nós devemos estar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque o Espírito vem dos quatro ventos. O próprio Deus diz que o homem e a mulher, nascido do Espírito, ele é semelhante ao vento. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde vem. O vento, ele vem trazer um movimento. O vento, ele vem trazer para
nós norte. O Espírito de Deus nos traz isso. O Espírito de Deus nos traz norte. O Espírito de Deus nos traz movimento. Lá em Hebreus 1:1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, pelos profetas, a nós hoje falou, nesses últimos dias, através do Filho, através de Jesus, pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus fez também o mundo para Cristo, o qual, Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Deus, a sua origem, a palavra de Deus, a origem da palavra de Deus é o seu poder. Por que a palavra não nos traz vida? Porque a palavra é o poder de Deus. A palavra, mais uma vez, não são as escrituras. A palavra é quando nós recebemos a informação e buscamos a Deus, invocamos a Deus nas nossas vidas. Então Deus faz essas informações vivas dentro de nós. Informação viva nada mais é que obra. Deus nos diz que a fé sem obra, ela é morta. Ou seja, a informação sem a vida, ela não traz nem transformação para nós, nem transformação para as outras pessoas. Agora, a informação que recebe a vida, o Espírito de Deus, causa transformação tanto em nós, como também nas outras pessoas. Glória a Deus. João 6:53. João capítulo 6, meia e versículo 53. Lá no 53 vai dizer assim: Jesus então disse a eles, na verdade, quando Jesus diz na verdade que é algo que ele quer enfatizar, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida e a vida eterna. E eu o ressuscitarei naquele último dia. Porque a minha carne verdadeiramente ela é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, através do Pai, para o Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá através de mim, também viverá por mim, também viverá para mim, também viverá, porque eu darei vida. Quando nós nos alimentamos da carne de Cristo, a carne de Cristo é a pessoa de Cristo. Quando nós nos alimentamos da pessoa de Cristo e também bebemos do sangue de Cristo, que é o quê? É vida, sangue é vida. Quando nós nos alimentamos dessas duas coisas, dentro de nós causa essa fusão, que é a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da
pessoa de Cristo e bebemos do sangue, da vida de Cristo, nós passamos a ter uma ligação direta com Ele. E Ele diz que por Ele nós passamos a viver. Por quê? Porque nós agora não vivemos nós, mas Cristo passa a viver em nós. Cristo é que move. Deus diz assim que em nós Ele faz tanto o querer dele como o efetuar. Agora você imagina, Jesus verdadeiramente habita em nós. Nós, Deus mesmo diz que nós somos templos, os nossos corpos são templos do Espírito de Deus. Ou Ele habita ou Ele não habita. E se Ele habita, habita em nós. Nós ressuscitaremos com Ele. Agora, se em nós não há o Espírito de Deus, não há vida, nós não iremos. Porque Jesus, quando Ele vier buscar, Ele vai vir buscar aqueles que têm contato, aquele que tem uma ligação com Ele. E quem é que tem uma ligação com Ele? Nós. Que comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. Quando nós fazemos isso, comemos a carne de Cristo, bebemos do sangue de Cristo, comemos da pessoa de Cristo e também bebemos da vida de Cristo, nós passamos, se eu faço isso e o Hélio também, nós passamos a ser o corpo de Cristo, porque Cristo habita em nós. O que nós fazemos na Santa Ceia? É isso mesmo. Vou mostrar para vocês. Aí em 1 Coríntios 10, 16. 1 Coríntios 10, 16. Coríntios 10, 16 diz assim. Deixa eu ir, pastor. Porventura o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que nós partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. A Santa Ceia nada mais é que a comunhão com a vida de Cristo, a comunhão com o sangue de Cristo e a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre o corpo de Cristo. Porque nós nos alimentamos de um só pão, passamos a ser também um só pão. É a mesma coisa que se algo vazio se alimentasse. Igual aqueles desenhos que a gente vê, que a pessoa, com a mística, que ela rela na pessoa, ela tem o poder da pessoa. Nós passamos a ser isso. A gente vive igual a Cristo. Gente, a palavra nada mais é que sustento, que alimento. A palavra é a verdade. A palavra é poder. Engraçado que todas as coisas elas se interagem. Porque a palavra ela é mais profunda, só que nós não conseguimos analisar muito bem. Olha como as coisas interagem. A palavra é o pão, a palavra é a vida, a palavra é a luz, a palavra é a verdade, a palavra é o alimento, a palavra é o sustento, a palavra é o poder, a palavra é Jesus. O pão é a palavra, o pão é a vida, o pão é a luz, o pão é a verdade, o pão é o alimento, o pão é o sustento, o pão é o poder, o pão é Jesus. A vida é a palavra, a vida é o pão, a vida é a luz, a vida é a verdade, a vida é o alimento, a vida é o sustento, a vida é o poder, a vida é Jesus. A luz é a palavra, a luz é o pão, a luz é a vida, a luz é a verdade, a luz é o alimento, a luz é o sustento, a luz é o poder, a luz é Jesus. A verdade é a palavra, a verdade é o pão, a verdade é a vida, a verdade é a luz, a verdade é alimento, a verdade é sustento, a verdade é poder, a verdade é Jesus. O alimento é a palavra, o alimento é o pão, o alimento é vida, o alimento é luz, o alimento é verdade, o alimento é sustento, o alimento é poder, o alimento é Jesus. O sustento é a palavra. Não vou continuar, senão não vai aqui comigo. Mas eu quero terminar dizendo isso. Jesus é a palavra, Jesus é o pão, Jesus é a vida, Jesus é a luz, Jesus é verdade, Jesus é o alimento,
Jesus é o sustento, e Jesus é o poder, e Jesus é Deus. Deus é Espírito. Então nós devemos adorar a Deus como que devolvendo aquilo que Ele nos dá. Que Ele nos dá a vida dele mesmo. Nós passamos a adorar a Deus quando nós entregamos a Deus aquilo que é dele. Porque nós não temos nada para oferecer para Deus. O que nós ofereceríamos para Deus? Que Deus falasse: ó, legal isso que você me ofereceu, é legal, nunca tinha visto antes. Nada. Por isso que nós oferecemos a Deus o que Ele já tem nos dado, a sua vida. O que a gente leva para casa, isso tudo, a nos alimentarmos de Cristo, a nós examinarmos essas Escrituras, mas também pedimos que Deus venha aplicar essas Escrituras em nós, venha nos trazer temor, porque quando nós temos temor, não é medo, é um medo diferente. Quando nós temos temor, nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Pai Santo, nós, Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos lhe agradecer, porque, Pai, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor nos deu vida, Pai, através daquele sangue que foi derramado ao nosso favor. O Senhor, por nos amar de tal maneira, entregou o Teu único Filho para que Ele morresse em nosso lugar, para que Ele tomasse a culpa em nosso lugar. E o Senhor derramou a Tua ira sobre Teu Filho, para que hoje nós tivéssemos justificados em Teu Filho. E através, Pai, dessa justificação, que nós passamos a estar diante de Ti. E não somente estar e contemplar a Tua beleza, mas, Pai, receber do Senhor, Deus, o Criador, bênçãos sem fim a nós, criaturas. Bênçãos, Pai, que tem nos transformado. Bênçãos que tem, Pai, nos feito pessoas diferentes. Pai, nós que agradecemos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Palavra, aquela que modifica a nossa vida, essa palavra. Sabemos que a compilação da Bíblia, em toda a sua plenitude e toda a sua complexidade, começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí quando você vê o Novo Testamento, através da visão ótica espiritual de João, ele inicia falando da mesma forma, a mesma frase primeiro, e o começo começa novamente assim, dessa forma: e no princípio era o Verbo, e o Verbo é a palavra. Então, queridos, nós precisamos ver o seguinte: que a palavra